Bom, pessoal, nós temos hoje aqui no nosso canal, nessa série de conversas com economistas, bate-papo, a mais variedade de formação técnica, né? Cada um especialista num tema. E aí eu tenho a honra de ter no nosso programa hoje o professor Paulo Coutinho, que é um professor titular da UNB, PhD em Economia pela Universidade da Pensilvânia e diretor do Centro de Regulação da UNB. Então, Paulo tem uma grande experiência, além, passou 10 anos, né, Paulo, no IMPA, Instituto de Matemática Pura Aplicada, no Rio de Janeiro. Então, Paulo tem uma contribuição muito a dar esse debate sobre os impactos do Covid-19 na economia brasileira, e ele tem tido, de alguma forma, posições um pouquinho diferentes, vamos dizer assim, da maioria do pensamento, né, dos nossos colegas economistas, sobre principalmente a polêmica que existe entre o lockdown horizontal ou vertical. Então, a gente tem uma complexidade para entender essas questões envolvidas, e eu queria, já, Paulo, ouvir de ti qual é a tua impressão. Quer dizer, a gente foi levado a um confinamento imediato, que quando apareceu essa pandemia no Brasil, acho que assustou todo mundo, né? Então, a primeira, vamos dizer, ou a única solução naquele momento foi todo mundo entrar em quarentena devido ao alto grau de contágio, né, desse vírus, e aí todo mundo se recolheu para pensar qual seria a melhor solução de enfrentamento ao Covid-19, uma vez que a gente não tem aí vacina, não tem um remédio ainda que traga uma esperança de cura. Mas, Paulo, aí nessa discussão, quer dizer, existe uma polêmica entre o distanciamento social e os impactos que isso gera, negativos, evidentemente, na economia. E uma solução intermediária para essa questão, estão sendo colocadas várias questões. Uma seria o isolamento vertical. A outra, até proposta já pelo ministro Paulo Guedes, seria o passaporte da imunidade. Aqueles que já tiveram o Covid-19 já estariam aptos, né, a voltar a uma vida normal, porque eles já tinham os anticorpos necessários. Paulo, nessa discussão, né, importante deixar bem claro, onde é que você se coloca? Bom, Flávio, primeiro eu queria agradecer o convite, a honra também é minha de participar dessa sessão de debates que você está criando, né? Com opinião bastante diversa, bastante rica. Bom, então, com relação a essa questão, né, Flávio, eu acho que no começo houve esse, digamos assim, esse medo, né, no Brasil das consequências de sobrelotação dos nossos poucos recursos de saúde, que já são, pelo menos na área de serviço de saúde pública, eles já são já estão no seu limite, né? Então, houve esse medo, né, de um excesso de demanda por esses serviços e muitas pessoas teriam que ficar desassistidas e a gente teria uma quantidade de perdas de vida muito expressiva, que seria ruim para todo mundo, né? Então, houve essa decisão dessa quarentena e as experiências foram feitas em vários países, né? E elas têm se mostrado que a quarentena, de fato, consegue espalhar a contaminação, né, a velocidade da contaminação, a velocidade do contágio, mas as consequências econômicas e sociais são dramáticas. Muitas pessoas que param de ter sua renda, particularmente as pessoas que não têm emprego com carteira assinada, e a questão social do isolamento também traz consequências psicológicas e sociais. A gente tem visto vários problemas de aumento de violência doméstica, etc. Então, o que a gente verifica é que você consegue reduzir a velocidade do contágio, mas o contágio continua acontecendo.
E vários especialistas da área, inclusive agora recentemente a pessoa do governo Obama, que era responsável por essa área, falou que sem a vacina a situação só vai ser resolvida em proximamente 18 meses. Então, você teria 18 meses de fechamento, nenhuma economia suporta, tá certo? A gente está passando aí um mês, as coisas já estão complicadas no Brasil, o governo previu esse fechamento por 3 meses e as consequências a gente ainda vai sentir muito, né? Alguns setores da economia estão prevendo aí uma recessão nunca vista antes no Brasil, tipo 10% ao ano, o desemprego que já era grande vai ficar enorme, um gasto público também descontrolado, particularmente porque não apenas a necessidade de sustentação dessas pessoas em situação de risco financeiro, não apenas de risco de saúde, mas também porque comportamento oportunista por parte de diversos agentes econômicos e políticos que estão vendo o governo predisposto a financiar despesas, então eles aproveitam e tentam pegar o seu pedaço, né, pegar sua lasquinha. Então, a saída tem que ser o retorno da economia. O retorno da economia tem que ser o mais breve possível. E aí vem a solução do lockout vertical, né, da quarentena vertical, onde você isola as pessoas de risco, né, e as pessoas que não estão na classe de risco continuam nas suas atividades. Como a classe de risco é bastante restrita, né, pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidades severas, acima de 60 anos tem muitas pessoas que já estão aposentadas, então elas nem afetam tanto o lado produtivo, né? Então, a gente teria aí, fazendo esse lockout vertical, um sacrifício reduzido da parte econômica. Por outro lado, qual seria o impacto sobre o sistema de saúde brasileiro? Acredito que a experiência hoje, que a gente já tem acumulada, é que se você consegue fazer com que todo mundo use a máscara, né, uma máscara para proteger o rosto, de contaminar e de ser contaminado, esse daí pode ter um efeito muito maior do que a situação onde você tem só o lockout horizontal, sem essa obrigatoriedade do uso de máscara, como o Brasil está. Então, eu acredito que esse é o caminho, tá certo? Esse é o caminho factível de ser realizado a curto prazo. Complementar esse caminho, eu acho que seria você fazer testes extensivos. Porque quando você faz testes extensivos, você passa a isolar não só as pessoas em situação de risco, como aquelas pessoas que estão contaminadas, que estão circulando. Paulo, então, inclusive o Paul Romer, ele tem essa sua... Ela vai nessa direção que você está colocando, não é isso? Paul Romer, que é um economista, prêmio Nobel recentemente, e ele tem apontado um pouco esse caminho que você está levantando também. Exatamente. Esse caminho, eu acho que está se tornando quase como um consenso, né? Você faz o lockout vertical, você faz a obrigatoriedade do uso de máscaras, que alguns países estão adotando, não o teste extensivo, realmente, num país como Israel, é possível, né? É possível. Agora, no Brasil, num país como o Brasil, com poucos recursos, população esparsa num território gigantesco, né, e um número bastante grande de pessoas, né, 210 milhões, esse daí talvez seja um objetivo difícil de ser alcançado. Mas o uso de máscaras com o lockout vertical, eu acho que é bastante factível. Então, precisaria de uma ação do governo de obrigatoriedade no uso de máscaras para circulação, né, todo mundo, né, e afastar, na medida do possível, as pessoas que estão contaminadas, né? Seja através de testes, que a gente deve, embora seja difícil, a gente deve sempre procurar melhorar a quantidade de testes, né?
e com isso você retornar a economia a quase a sua normalidade num prazo curto de tempo. Agora, os países desenvolvidos, que começa a crise na China, lá, o espalhamento do vírus, e depois vai para a Europa. Nos países desenvolvidos, a solução do isolamento horizontal, do fechamento horizontal, do distanciamento horizontal, é até, vamos dizer, factível, uma vez que você tem condições de vida muito boas na maioria da parte da população. Eu, além da questão econômica, eu vejo também, quer dizer, a dificuldade de você ter um isolamento horizontal por muito tempo, como é que você vai fazer isso nas favelas do Brasil? Né? Que você tem aí uma condição de vida muito mais complexa, porque você isolar uma família na favela, ali normalmente ela mora com os avós, ela mora com os filhos, os netos, a família é grande, muitas vezes dependendo de aposentadoria do governo, ou BPC, ou algum outro programa. Quer dizer, o isolamento pode até ser pode até intensificar o contágio, né? Se considerando essa parte da população. Sim, sim, tudo isso que você falou é verdade, e eu só complementaria com o fato do seguinte: muitas dessas pessoas que estão na favela têm esse tipo de emprego sem carteira assinada, né? Esse emprego, essa pessoa em situação de informalidade. Essas pessoas, embora estejam recebendo um auxílio bastante significativo do governo, nada impede que elas tentem voltar às suas atividades, estejam pipoqueiro tentando vender, pessoa vendendo ali seu churrasquinho na rua, etc. e tal. Então, eu acho que essa é uma coisa que vai acontecer, quer o governo determine isolamento horizontal ou não. As pessoas não vão, em grande parte, seguir isso. Quando elas não seguem, e aí você está acumulando as pessoas nas suas residências, por exemplo, a minha doméstica, né, a minha diarista, ela tem 2 filhas. Então, ela tem que agora ter uma pessoa de fora da família para tomar conta das filhas. Quando ela vem, eu reduzi a quantidade de horas que ela trabalha, né, de dias que ela trabalha, mantendo a renda dela. De qualquer maneira, ela vem aqui uma vez por semana agora. Então, nesse dia, ela tem que colocar as filhas dela em contato com pessoas de fora da família. Essas pessoas que estão lá também com várias pessoas dentro do seu ambiente. Então, aumentou em muito. Se essas crianças estivessem, sei lá, numa creche, né, como as crianças têm uma população de baixíssimo risco, né, você talvez não tivesse tanto esse problema. Adicionalmente, assim, anedoticamente, né, a gente vê que essas informações que a gente escuta quase 24 horas por dia, CNN, Globo News e outras fontes de informação, elas circulam muito na classe média, na elite do país, tá certo? Atingiu o quê? 1 milhão, 2 milhões de pessoas. O grosso da população não está recebendo essa informação, pelo menos com a qualidade que a gente recebe. Então, o que a gente observa anedoticamente, circulando nessas regiões mais periféricas, é que muitas dessas pessoas estão pegando esse período para confraternização. Então, faz um churrasco, junta a família e faz um evento lá, e isso daí não está reduzindo o contágio. Pois é. Então, continue, até finaliza aí. Então, eu acho que esse esforço da quarentena horizontal é um esforço que vai funcionar razoavelmente bem nos bairros de classe média alta, né? Mas no grosso da população brasileira, isso daí vai ter muita dificuldade de ser implantado. Então, é um esforço que você está
está jogando a economia numa situação extremamente delicada, com um potencial de retorno muito menor do que aquele que outros países, como você citou, França, Estados Unidos, aonde esse esforço ele tem um potencial de sucesso muito maior, porque a população quase toda está nesses níveis de classe média, ou pelo menos muito bem informadas, mesmo que seja não seja de classe baixa, mas ainda assim elas têm um nível de informação muito melhor, nível de educação. Pois é, Paulo, mesmo reconhecendo o esforço do ministro Paulo Guedes e toda a sua equipe, por exemplo, no auxílio emergencial, que você distribui R$ 600 em média para as pessoas, etc., para ajudar as pessoas, principalmente o autônomo, aquele que não contribui para o INSS, para ele ter alguma renda naquele momento. Mas o recurso, ele vai chegar um momento que não vai ser suficiente. Então ele não vai ficar dentro de casa com fome, na verdade. Ele vai ter que arranjar uma maneira de gerar renda legitimamente para a família dele de alguma forma. Ou seja, ele vai, se o período de isolamento horizontal for muito longo, ele vai furar esse isolamento por questão de sobrevivência dele e da família dele. Talvez mesmo sabendo que vai arriscar a própria saúde, a própria família. Nesse caso inevitável, não seria importante aí, nesse momento, eu sei que você tem uma pessoa que o pessoal do governo ouve muito você tem uma relação muito importante, inclusive com o ministro Paulo Guedes e toda a equipe. E já que ele vai sair, ele tem alguma maneira de educar a maneira que ele vai sair, com a devida proteção, com a máscara, com luva, se for o caso, entendeu? A minha preocupação é o seguinte, é você dotar esse cidadão de cuidados a mais, dado que de algum momento ele vai furar esse distanciamento horizontal, inclusive que já está acontecendo, como você mesmo lembrou, e você olha nas reportagens, por exemplo, do Rio de Janeiro, as pessoas já estão frequentando aí os bairros periféricos, mais ainda, já estão frequentando as lojas. Quer dizer, isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, você não acha? Ah, com certeza. Mesmo aqui, anedoticamente, novamente, eu tive hoje na minha oficina um carro, porque passei num buraco e aí quebrou a suspensão. Quebrou não, danificou, né? Aí na oficina, nenhum dos funcionários usava máscara. Eu fiquei chocado. Né? Fiquei chocado. Você tinha lá uma oficina grande de uma concessionária, nenhum dos trabalhadores usando máscara. Então, eu acho que, mais do que educação, tem que ser determinação, tem que ser compulsório o uso de máscara. Né? E, obviamente, você tem que facilitar o máximo possível o acesso às máscaras. Então, aí por educação, existem maneiras de você fazer a máscara domesticamente, com lenço de cabelo de mulher, etc. E tal. Então, eu acho que é factível que todo mundo tenha acesso às máscaras, mas se não houver uma determinação legal, também acho que grande parte não vai usar, porque é inconveniente. Né? Não sei se você usa, mas dá uma sensação de sufoco, né? Dá uma sensação de dificuldade de respiração. Então, eu acho que tem que ser compulsório o uso de máscara. E com isso, você vai ter, eu acredito, um sucesso muito maior do que essa tentativa que digamos assim, um grande potencial de ser frustrada desse lockout horizontal. Porque, inclusive, à medida que vai passando o tempo, as pessoas vão aumentando a sensação de furar o lockout. Né? Com certeza, a tentação de sair de casa vai aumentando. Vai aumentando, então isso é progressivo, né? É progressivo. Então é importante que o governo esteja sintonizado com esse desejo até de sair dessa situação. Mas um outro ponto que eu queria a tua reflexão, quando você examina o que aconteceu com a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, esses países, até movidos por crises, pandemias anteriores, né, do SARS, do MERS, etc., eles construíram um sistema de
de monitoramento do cidadão, de vigia do cidadão, de regulação, que no momento que aparece um cidadão contaminado com alguma doença, ele identifica já por Big Data, por diversos sistemas, ele já isola aquele cidadão e os cidadãos que ele teve contato. Então, ele consegue fazer isso numa velocidade muito rápida, tanto é que, se você examinar os índices de contaminação desses países, é muito pequeno. É muito pequeno. Ou seja, o Brasil, talvez não para essa, mas o Brasil vai ter que construir daqui para frente, especialmente na gestão pública, especialmente na regulação de diversas normas, estratégias mesmo considerando o tamanho do país, mas tem que partir para uma situação desse nível, usando a alta-tecnologia, usando o Big Data e uma série de outros instrumentos. Você não acha que os modelos matemáticos de contaminação, de onde também eles partem, lá eles identificam onde você teve e qual a probabilidade das pessoas no seu entorno terem sido contaminadas. Então, eles já agem em torno de fechar todo aquele conjunto de pessoas que estariam potencialmente infectados. Eu acho que eu não acho nem que o Brasil não possa fazer, pelo menos nos seus grandes centros urbanos. O fato é que, como o celular virou uma coisa, digamos assim, todo mundo tem, né? E com as torres você consegue fazer uma georreferenciamento de onde essa pessoa está e onde ela esteve, né? Então você pode, com a tecnologia que nós dispomos hoje, de fazer essa varredura e ver quem está contaminado por onde ela circulou nos últimos dias. Agora, uma coisa é você identificar, outra coisa é você ir atrás de todas essas pessoas. Aí é um esforço que Israel consegue fazer muito bem, que são, sei lá, 3 milhões de pessoas numa região pequena, com estradas, com serviços públicos de alta qualidade. No Brasil, talvez essa segunda etapa, né, a etapa de, uma vez localizado, você ir lá e isolar essas pessoas, seja difícil. O Big Data, eu acho que não é mais o problema, não. Eu acho que o problema é na execução lá digamos assim, do isolamento das pessoas que ou estão ou têm grande chance de estarem contaminadas. O mundo assistiu, nas últimas décadas, uma integração comercial muito grande, né, dos benefícios que o próprio comércio traz para as populações. Né, e também não só o movimento de bens e serviços, mas o movimento de pessoas. E esses fatores, de alguma forma, contribuíram para termos uma pandemia nas dimensões que nós temos hoje, que praticamente todos os países, ao mesmo tempo, pararam diante da gravidade da situação. Passando essa fase, né, e examinando que, se nós tivéssemos um conjunto de estratégias olhada pelo próprio governo, por exemplo, nós somos obrigados a comprar máscaras da China. E a máscara, para fazer máscara, não precisa você comprar na China, você teria disponibilidade de fazer em qualquer canto, qualquer periferia, até não é nenhuma tecnologia sofisticada. Não é tecnologia sofisticada. Então, o que eu estou querendo que você me ajude a pensar é o seguinte: será que vai colocar para o Estado brasileiro, no sentido amplo, né, que algumas coisas ele não precisa terceirizar dentro desse modelo integrado de comércio? A gente tem que ter nossas estratégias, pelo menos estratégias centrais. Você não acha que a gente precisa dar um passo atrás, no sentido de a gente examinar que setores da nossa economia, da nossa vida, o Estado teria autonomia dele próprio, guardar a responsabilidade? Você não acha que vai ficar diferente essa relação Estado-economia? Eu acho que vai ter consequências, sim. Tem consequências importantes sobre o comércio mundial, sobre a integração. E vai ter uma regressão. Uma regressão em dois sentidos. Um é esse, né, que nós sempre defendíamos que a livre circulação de bens e mercadorias, né, e com isso você acaba levando aonde a mão de obra está mais barata,
Exatamente. a grande produção, né? Aquele famoso teorema de Heck-Cherolin, que você não precisa de ter livre circulação de pessoas se você tiver livre circulação de capital. Você consegue atingir os mesmos benefícios econômicos sociais, como se fossem todos os fatores de livre circulação. Só que, na questão de segurança, aí você não tem mais isso, porque se a China detém a capacidade de produção de vários produtos-chave, a Índia também está com isso, na questão dos ventiladores, né, dos respiradores, é muito concentrado na Índia. Então, você passa a ter produtos-chave, né, a medicação também, vários produtos farmacêuticos estão na China, você tem produtos-chave que estão produzindo por países que podem ter atitudes retaliatórias com relação ao seu país. Então, você tem duas coisas. Primeiro é você tentar manter parte dessa produção no seu país, de forma que você consiga rapidamente atender as necessidades se houver digamos assim, um bloqueio, uma limitação ao acesso na produção de outros países. A outra coisa é a regressão também ao mundo de blocos, né? Então, você tem parceiros que você tem confiança, sei lá, Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo, são parceiros de grande confiança. Então, digamos assim, vai haver novamente uma preferência por comercialização com seus parceiros preferenciais. Então, a gente vai ver Brasil, de repente, num bloco com os Estados Unidos, né? América com a Europa, formando um grande bloco, e essas coisas também têm o seu outro lado de gerar potencial conflito militar em grandes proporções, né? Mas eu vejo essa possibilidade. Inclusive a própria indústria farmacêutica, né? Isso. A própria indústria farmacêutica. Principalmente, né? De você encontrar os laboratórios que, além da questão comercial, mas tem a questão da geopolítica desses medicamentos, né? Você acha que isso também vai ser, eu acho que um ponto muito importante. Paulo, para a gente finalizar, você é professor titular do UNB, Universidade Pública, eu também sou professor aqui da Universidade Federal do Ceará, e a gente está assistindo o esforço em várias universidades públicas, tanto lá já no início, em mapear todo o genoma do Covid-19, mas como já produzir, né, iniciar testes, produção de vacina, uma série de coisas. A despeito que a gente tenha também alguma crítica às universidades públicas por melhor eficiência, financiamento, etc., mas você acha que as universidades não jogam um papel estratégico também nesse momento, já que essas relações comerciais vão mudar no mundo? Eu acho que elas vão ficar cada vez mais importantes. Não só jogam, como elas têm que passar a receber uma atenção maior, já que boa parte dessa indústria que a gente está vendo que agora é uma indústria chave, que é a indústria farmacêutica, a indústria de bioquímica. Então, as universidades, como são indústrias de muita sofisticação, de muita tecnologia, tem que ter nas universidades uma produção intelectual significativa nessas áreas. E infelizmente, as universidades privadas participam muito pouco na produção intelectual do país atualmente, né? Você tem o grosso da produção intelectual estando nas universidades públicas. E eu acredito que isso vai permanecer assim por muitos anos ainda. Então, o que a gente vai ter que assistir aí é um reforço nas universidades federais, mas um reforço focado nas atividades de pesquisa, né? As universidades federais, nos últimos anos, ela vem recebendo um forte incentivo a melhorar a parte educação, né? Em detrimento da parte de pesquisa. Eu acho que deve haver um redirecionamento. Em vez de você reforçar a parte educadora, você reforçar a parte de pesquisa, melhorar as qualidades dos laboratórios, o financiamento dos cientistas, e até uma questão que eu acho que é fundamental, que a gente desperdiça no Brasil,
é que as universidades federais têm muitas dificuldades de estabelecer relações duradouras com o setor privado. Né? Existem várias limitações. As universidades privadas não têm essas limitações, mas as federais, no Brasil, têm. Em outros países, não. Elas são incentivadas. Então, isso eu acho que vai ter que ser uma grande mudança também. Tem que haver uma maior aproximação, em vez de nós ficarmos na nossa torre de marfim fazendo pesquisa pura, ou pesquisa longe daquelas pesquisas que a sociedade está precisando, para focar nas necessidades do país. Eu acho que essa daí tem que ser uma mudança fundamental na orientação da educação de ponta do país. É verdade, Paulo, que nós teremos várias transformações. A gente ainda está vivendo um momento, talvez a gente não se apercebeu ainda pela potencial de transformação, que não só no Brasil, mas em diversos outros países. Né? Paulo, então, muito obrigado a gente ter tido essa conversa. Eu acho que daqui para frente, vamos dizer assim, a percepção que o isolamento horizontal pode ter sido importante no primeiro momento, mas é capaz de ele já ir perdendo força pelo rompimento natural, né, dessa própria situação, porque também as pessoas não podem poder passar um ano, né, de isolamento. Enclausurada. Né? Alguma forma de voltar, nós teremos que descobrir qual a melhor forma de voltar para a economia, de voltar a circular. Eu acho que esse que vai ser, né, talvez o grande desafio. Não sei se você concorda aí já essa reflexão final. Com certeza, com certeza, com certeza. A gente tem que descobrir qual é o caminho mais eficiente, menos custoso para retornar às atividades normais do país. E não pode demorar muito, né? Na verdade, não é solução de canto, né, Paulo? Aí? Não. É uma solução bem de meio. Uma solução bem... Nada de canto. Paulo, obrigado aí pela essa nossa conversa. Vamos esperar daqui a um tempo a gente voltar de novo a discutir. Aí a gente já tem passado aí mais semanas que a gente entender aí todo esse processo. Mas agradeço com certeza. Mais uma vez e até a próxima.